Graça e paz a todos os nossos irmãos. Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como palmeira. Bendito seja Deus por esta tão gloriosa e maravilhosa promessa que Deus, através do salmista, nos deixa. Está claro e está definido: os justos florescerão como palmeira. Mas eu quero refletir juntamente convosco nesta oportunidade a respeito de algumas dificuldades que a palmeira enfrenta antes dela dar fruto. Antes de dar fruto, a palmeira enfrenta várias dificuldades. Por exemplo, esta palmeira que o salmista se refere é chamada palmeira tamareira. Em tempos bíblicos, ela crescia com muita frequência nos desertos. Pois bem, você sabe que deserto é um lugar extremamente difícil de alguma coisa germinar, alguma coisa crescer, alguma coisa desenvolver e alguma coisa dar fruto. Para se germinar, crescer e dar fruto no deserto, tem que se ter muita resistência. Então, entenda que o cristão que realmente serve a Deus, ele é resistente, ele é perseverante. Ele é resistente, ele é perseverante, porque existe uma promessa de Deus. Ele vai florescer, ele vai frutificar. Bendito seja Deus. Esta mesma palmeira, esta mesma semente que cai no deserto, ela enfrenta algumas dificuldades. Por exemplo, altas temperaturas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite. Então, ela está em um deserto onde as dificuldades elas são impostas todos os dias. Todos os dias ela enfrenta altas temperaturas. Todos os dias ela enfrenta baixas temperaturas. Mas mesmo diante de altas e baixas temperaturas, ela continua germinando. Outra lição, a lição é que todos os dias nós enfrentamos alguma dificuldade, alguma adversidade. Mas mesmo estas dificuldades, mesmo estas adversidades, não nos impedem de germinar. Terceira coisa, ela enfrenta o peso da areia que todos os dias vai se acumulando em cima da pequena semente. Pequena semente, ela não representa nada diante da imensidão de um deserto. Assim como a pequena semente não representa nada diante da imensidão de um deserto, nós também não representamos nada diante das dificuldades que muitas vezes se opõem, mesmo diante das dificuldades que se levantam do deserto em que nós vivemos, no mundo onde nós habitamos. Mas mesmo assim, ela ainda continua crescendo. O peso da areia sobre ela não lhe impede de crescer. Quer dizer, todos os dias uma camada de areia vai se acumulando em cima da pequena semente. Todos os dias um peso de dificuldades, de problemas, de adversidades chegam até nós. Problemas, dificuldades e adversidades não impedem a pequena semente de germinar. À medida que ela vai germinando, à medida em que a areia vai se acumulando sobre ela, à medida em que ela vai passando dias debaixo de altas temperaturas, mas as temperaturas altíssimas, elas não conseguem impedir o seu desenvolvimento, porque ela está protegida, ela está amparada pela areia. A areia acaba sendo uma proteção sobre ela. Eu não sei se você entende determinadas coisas, que quanto mais as lutas chegam, quanto mais os problemas chegam, quanto mais as adversidades chegam, parece que neste momento, mesmo estas lutas, estas dificuldades e estas adversidades, elas não conseguem chegar até nós, não conseguem nos impedir, porque existe uma proteção. E o apóstolo Paulo, falando a respeito das tribulações, ele diz que as aflições do tempo presente não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, o peso da areia sobre a semente não dá para se comparar com o crescimento, o desenvolvimento e o fruto que ela vai dar e o que ela vai representar em pleno deserto. Veja você quanta aplicação
maravilhosa nós temos para a nossa vida, usando como comparação a palmeira. Imagine você que as dificuldades muitas vezes elas vêm até nós, mas elas não são para impedir o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. O apóstolo Paulo, em suas sábias palavras, ele diz que as tribulações, as aflições, elas têm um objetivo e cada uma delas contribui em alguma área da nossa vida. Quando ele escreve aos Romanos capítulo 5, ele diz que me glorio nas tribulações. Ora, como uma pessoa pode se gloriar nas tribulações? Geralmente o ser humano, ele se gloria pelo que conquistou, pelo que adquiriu, pelo que tem, pelo que fez, pelo que faz. Mas se gloriar nas tribulações, somente alguém que sabe tirar proveito das tribulações pode se gloriar nas tribulações, porque elas têm um efeito positivo, benéfico em nossa vida. Então, entenda e aprenda que no mundo espiritual nós temos sempre grandes e profundas lições a aprender através dos gloriosos propósitos de Deus para com a nossa vida. As dificuldades se manifestaram em todos os tempos, em todas as épocas, mas nunca impediram homens e mulheres de Deus de andarem na santa, gloriosa e maravilhosa presença de Deus e darem frutos. Então, veja você que a semente da tamareira, da palmeira, ela cresceu, ela desenvolveu e ela se desenvolveu de uma forma tão maravilhosa que ela chega a alcançar 15 a 20 metros de altura. Outros dizem até 30 metros de altura, mas independentemente da altura que ela possui, ela também tem um tempo de duração. Ela dura de 150 a 200 anos. E por isso o salmista diz que mesmo na velhice, o crente, o justo, ele ainda dá fruto. Então eu desejo que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês de uma forma tão sublime e tão maravilhosa, que nós venhamos tirar sempre profundas e maravilhosas lições através destes textos tão sagrados, tão inspiradores, tão edificantes, porque as dificuldades vêm, mas o justo, mais hoje, mais amanhã, ele vai dar fruto. Ainda que leve muito tempo e que durante muito tempo ele ainda esteja sobre o peso da areia, sobre as temperaturas altas e baixas, sobre as dificuldades que vêm, mas as suas raízes vão se estendendo até as fontes das águas. Que o Deus bendito, todo-poderoso nos ajude para que em meio ao deserto que vivemos, chamado mundo, nós possamos estender as nossas raízes aos lugares mais profundos, às fontes das águas puras, verdadeiras. E esta fonte de água é o mover do Espírito Santo, esta fonte da água é o poder da palavra de Deus. Esta fonte de água que alimenta a nossa vida é sem dúvida alguma a graça bendita do Deus Todo-Poderoso que nos ajuda a nos manter firmes e fortes, como o Senhor Jesus Cristo falou ao apóstolo Paulo em uma ocasião extremamente delicada da sua vida, quando ele orava ao Senhor. A resposta de Deus para ele foi muito clara, dizendo: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que Deus bendito seja convosco e entenda que por promessa de Deus, os justos florescerão como palmeira. Se você é justo, se você vive uma vida justa, você é servo de Deus, você é servo de Deus. Se você vive esta vida justa, mais hoje, mais amanhã, você vai dar fruto e ninguém vai impedir você de frutificar. Fique debaixo da graça, da ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus e que juntos possamos permanecer firmes até que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Grande abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade.